já autorizou. Sim. Então, peço a todos que confirmam agora com o Zoom para que a aula possa ser gravada. Aproveito agora também só para alguns lembretes prévios, né? Tendo em vista o número grande, felizmente, né, de alunos, nós pedimos que as perguntas sejam feitas por escrito no chat, para que no final nós possamos passar para o Dr. Marcos, que ficará aqui após a exposição para essa troca de ideias conosco, né? Ainda no decorrer da tarde, vocês receberão no chat o link para acessar e confirmar a presença no dia de hoje, para que possam ser emitidos oportunamente certificados, lembrando que os certificados só são emitidos para aqueles que participarem de pelo menos 70% das aulas. Tá? Pois bem, então, antes de mais nada, eu queria cumprimentar e agradecer ao professor Marcos por ter de imediato aceitado o nosso convite. Professor Marcos, antes de fazer uma apresentação formal aqui do currículo, eu queria dizer, professor Marcos é um grande amigo e um grande amigo do FONASSE, e tem nos brindado com palestras, com aulas maravilhosas, sempre com muita provocação e bom humor, como vocês vão poder perceber na nossa tarde de hoje. O professor Marcos possui graduação, mestrado e doutorado em Direito e também graduação em Economia e Administração. E passeia muito bem por essas áreas de Economia e Direito, que eu acho que nessa área de contratação pública é essencial e a gente tem visto cada vez mais a necessidade de conhecimentos específicos. Tá? O professor Marcos também tem pós-doutorado na Harvard Law School, na Kennedy School of Government e na Universidade de Direito de Lisboa. É professor adjunto na Universidade Federal de Pernambuco, ex-coordenador do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação. Visiting Professor em Singapore Management University, Visiting Scholar Massachusetts Institute of Technology, foi conferencista visitante nas universidades de Nankai e Jilin, na China, e Visiting Professor de Energia na Queen Mary University de Londres. É conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, possui vários livros e artigos publicados, inclusive nos temas relativos à contratação, infraestrutura, matriz de risco, contratação pública, seguro-garantia, teoria da validade, dentre outros. Professor Marcos, reitero a nossa gratidão por essa aula de hoje e a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, doutora Leila. Fico muito grato pelo convite, né? E é uma satisfação que a gente possa trocar ideias ao longo dessa tarde, não é? Para mim, realmente é uma honra. E esse é um tema de grande importância e é um tema muito caro para mim, porque saibam vocês que esse ano eu completo 30 anos de serviço público, né? Meu primeiro emprego foi logo quando eu me formei em economia. Eu fiz um curso para auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas e logo comecei a trabalhar com o tema da licitação. E saibam vocês que a época ainda era o decreto Lei 2.300, né? Então eu sou anterior à Lei 8.666, era o decreto Lei 2.300, que foi um diploma de curta duração de 1986 até 93, quando a gente passou a ter, obviamente, a lei de licitação. Então, a minha vida toda laboral, né, e eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas desde 96, então boa parte da minha vida toda laboral foi lidando com temas de licitação. E é muito raro uma semana de julgamento ou um processo que não tenha algo a ver com questão de licitação, né? Eu mesmo tenho alguns processos em pauta e todos eles lidam com temas de licitação. É o grande código, né, da administração pública no Brasil, né? O grande código, claro, o direito administrativo não é codificado, mas a grande lei do direito administrativo é a lei de licitação e tem uma importância muito grande. Para vocês terem uma ideia, acho que alguns percentuais variam de acordo com como você faz a medição, mas 16% do PIB é compra pública no Brasil, metade disso são as estatais, mas metade, 8 pontos percentuais do PIB, é licitação. Você tem um poder, você tem uma capacidade de recursos muito grande. E ela envolve vários atores, de um lado, o setor público, obviamente, comprador, do outro lado, o setor privado, e um terceiro parceiro nisso aí, que é o amplo sistema de controle
quer seja Ministério Público, Judiciário ou mesmo os Tribunais de Contas. Bem, eu vou, nessa minha apresentação de hoje, eu vou fazer uma rápida avaliação geral sobre a lei e vou tratar especificamente dos temas aos quais fiquei designado para fazer. Eu vou pedir licença para fazer uma apresentação que eu espero que vocês conseguem ver a apresentação, eu suponho. Consegue? Sim, estamos vendo. Uhum. Muito bem. E depois, certamente, a apresentação estará disponível a todos vocês. Aí sou eu, ansioso para a aprovação da lei de licitação, né? Todo mundo fica na expectativa da nova lei. E, na verdade, foi uma surpresa para todos, porque o projeto ele tramitava no Senado desde 2013, foi aprovado no Senado, a Agenda Brasil do senador Renan Calheiros, foi para a Câmara dos Deputados, e houve, sim, uma discussão ampla na Câmara dos Deputados, mas, na volta ao Senado, não havia uma perspectiva de aprovação rápida, até porque foi atropelado pela questão do Covid. Aliás, é importante observar que a nova lei de licitação, ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não absorve inovações do Covid, como, por exemplo, o leilão express, etc. e tal, porque não havia espaço na volta da tramitação no Senado para inovação. Não é? O Senado, até por uma questão processual, fazia referência a um projeto de 95. No Senado, a gente teve quase uma característica de chancelatória, né? De tal maneira que, embora você possa ter aqui ou acolá, lá na dispensa de licitação dispensar falando alguma coisa de medicamentos ou alguma coisa mais especial em aquilo ou outro determinado ponto, ela não absorveu aquelas experiências exitosas, muitas vezes, no âmbito do Covid. E aí, a primeira pergunta que eu quero deixar para os senhores é o que é licitação, e todo mundo estudou aí pelos clássicos do direito administrativo, né, de Lopes Meireles. O primeiro livro que eu tive contato de licitação, ainda nos anos 80, foi Zé Cretela Júnior, que é um livro que tinha aqui na minha casa, tinha na minha casa, e eu estudei pelo Zé Cretela Júnior, depois eu comprei o livro do Eli Lopes Meireles e tal. Então, a gente aprende lá na área jurídica que licitação é um procedimento administrativo, né? Ou seja, é a concatenação de atos administrativos. Mas a pergunta que se faz é só isso? Porque é muito xoxo, né? É muito chato esse negócio de licitação, né? Quer dizer, então deve ter um pouco mais de charme em relação a isso, né? E essa pergunta eu fiz de forma mais ampla do meu primeiro período assim como estágio pós-doutoral, não é? Quando eu estive na Universidade de Harvard, na Harvard Law School, em 2007. Eu disse, espera aí, se vários prêmios Nobel de Economia ganharam o prêmio Nobel estudando licitação, deve ter alguma coisa mais interessante nisso aí. Não pode ser só prazo de recurso, os licitantes ficarem arengando por besteira de validade de certificado lá na habilitação, né? Deve ter algo muito mais interessante. E aí eu comecei, isso já faz uns 15 anos, né? Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e a escrever um pouco mais sobre isso, tentando ter uma visão diferente sobre o procedimento licitatório. De tal maneira que, embora do ponto de vista administrativo, do ponto de vista jurídico, licitação seja um procedimento administrativo, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de revelação de informação. Ou seja, o licitante, ele vai mentir, mas ele vai mentir não porque ele é desonesto, ele vai mentir porque ele quer ter uma vantagem informacional, ele tem uma vantagem informacional e ele quer transformar isso em renda. Então, cabe ao poder público modelar o procedimento licitatório para extrair a maior quantidade possível de informação. Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas a ideia geral é, obviamente, essa. Em termos de lei de licitação, vocês tiveram aula semana passada com o professor Carlos Ari, e ele demonstrou claramente que essa é a matriz na qual nós nos fiamos para a análise da nova lei. Ela tem o mesmo DNA da Lei 8666, ela é como se fosse e aí meu querido amigo Rony Charles, né, um grande autor de licitação, Rony, ele diz isso claramente, é como se a gente fosse fazer um novo carro baseado numa plataforma já existente. 40% dela é Lei 8666, mas aqui eu já alerto, ela não é Lei 8666. Então, eu, particularmente, e aí eu já faço esse meu posicionamento muito claro, eu não sou viúva da Lei 8666. Então, eu não vou ficar chorando porque a Lei 8666 acabou. Quem quiser ser viúva da Lei 8666 pode chorar, mas ela é outra coisa. O seu arquétipo,
a sua estrutura, a sua espinha dorsal parece com a Lei 8.666. Ora, veja, se eu vou ter uma lei de norma geral de contratação pública, eu tenho que ter modalidade, critério de julgamento, eu tenho que ter modo de disputa, eu tenho que ter todo o seu arcabouço estrutural definido. E é assim que me parece que ela absorve aquela influência basicamente da Lei 8.666. É também o somatório de experiências exitosas, a lei do pregão, a lei do RDC, a lei das estatais. Do pregão, basicamente, a inversão de fases, a unicidade recursal. Do RDC, e eu me recordo em 2011, quando o RDC foi aprovado, eu disse, olha, é um balão de ensaio para uma nova lei de licitação. E a gente trouxe muita influência do RDC, pontuais, como a contratação integrada, por exemplo, mas mais gerais, como a perspectiva de uma maior flexibilidade. Da lei das estatais, a contratação semi-integrada, embora, evidentemente, a gente não revogou a lei das estatais, mas o fez ou o fará em relação à Lei 8.666, o pregão e o RDC. Também tem influência da jurisprudência do TCU, o que demonstra duas coisas que me parecem importantes. A primeira delas é uma contradição em termos, ou seja, uma tensão intertemporal na lei, porque a jurisprudência, por essência, por definição, olha para trás, né? E a lei nova olha para frente, né? Então, como é que a gente vai dirigir olhando para o retrovisor? Né? O risco é muito alto, né? Então, assim, é uma coisa curiosa isso aí. Aliás, eu conversava dia desses com o ministro Benjamin Zilli e ele dizia, poxa, é incrível, porque alguns debates que surgiram no meu gabinete acabaram virando legislação, né? Então, teve uma influência muito grande da lei. E essa influência do TCU, e essa influência também se dá pelo fato de que no Brasil nunca teve uma agência reguladora de compras públicas. Essa foi até uma sugestão durante a tramitação da lei, a criação de uma agência reguladora de compras públicas. Nunca teve. Aí, no vácuo regulatório, entrou o TCU. Então, o papel do TCU, ele funciona como uma agência reguladora de compras públicas. Então, o papel do TCU não deve ser apenas analisado como controle. É errado pensar o TCU no âmbito de licitação apenas com viés de controlador. Ele tem viés de regulador. E é importante a gente ter essa visão quanto a isso. Houve um impacto também muito grande da doutrina, e a doutrina se sofisticou profundamente, né? Eu me recordo, como eu disse a vocês, eu estou falando aqui no 1.5, viu? Eu já estou simulando aqui aquele WhatsApp que fica mais veloz, para dar tempo de falar tudo que eu estou falando aqui para vocês. Mas quando eu comecei a estudar a licitação, eu tinha um livro de Eli Lopes Meireles, acho que tinha um livro de licitação e contrato de Eli Lopes Meireles, é pueril como era a doutrina sobre o tema nos anos 90, nos anos 80, e a partir dos anos 90 você começou a ter os pioneiros, né? Que ainda, graças a Deus, estão aí, o professor Massal, o Jacobi, o Gessé Torres Pereira. Antes tinha o pessoal da NDJ, o Ivan Barbosa Rigolinho, o Toshio Mukai. É porque muitos de vocês nos acompanham aqui são juris baby, não tiveram oportunidade de, inclusive, conviver com esses pioneiros na área de licitação. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão doutrinária. E, evidentemente, 20% dela apresenta, obviamente, inovações importantes. Ela tem 3 grandes eixos que serão contextualizados em outras aulas de vocês terão: a centralização, a padronização e o governo digital. Eu chamo a atenção, amigos, para a importância do governo digital sobre 2 aspectos. Não confundir governo digital com carimbo eletrônico. Muito do que a gente tem visto na digitalização do setor público é trocar carimbo físico por carimbo eletrônico, né? Governo digital é muito mais amplo. E eu aposto fundamentalmente na Plataforma Nacional de Contratações Públicas, porque eu acho que pode ser uma importante iniciativa para, inclusive, possibilitar a criação de um e-marketplace público, né? Como a Amazon, por exemplo. É um tema que eu tenho estudado profundamente, escrevi um artigo muito interessante, embora 90% do artigo é do Rony, com o Rony Charles, sobre e-marketplace, e escrevi um artigo mais recente com o nosso querido amigo Rafael Fázio, colega de vocês, da Procuradoria do Estado de São Paulo, exatamente sobre isso, quer dizer, olhando para frente. Então, na perspectiva de um governo digital, eu posso ter o que eu chamaria um predict procurement, por exemplo. Eu posso sinalizar
para um determinado ente público, um município, quando é que os preços serão mais baratos para comprar carteiras escolares, por exemplo. E eu posso utilizar também a possibilidade de uso de blockchain, né? Que você tem experiências aí agora no estado da Bahia e no estado do Rio Grande do Norte, que é o sistema SOL, que acho que é um financiamento do BID. Então, é olhando para frente, não olhando para trás. Bem, agora, evidentemente, há problemas que precisam ser pontuados, né? O primeiro deles é um excessivo foco no procedimento, tem 194 artigos, mas assim me parece que ela teria que ser, porque ela absorve muito da legislação infralegal, né? Absorveu o decreto do pregão. E observe, curioso, curiosamente, eu queria chamar a atenção que quando a gente começou a estudar a Lei 8666, era uma lei de norma geral de licitação e contratação. A partir daí, a partir dos anos, a partir de um quarto de século, convivendo com a Lei 8666, a gente transitou de uma simples norma, uma simples lei de norma geral, para um sistema de compras públicas, no qual a lei de norma geral irradia sua força normativa. Ou seja, a gente sai da ideia simplesmente de legalidade e vai para a ideia de jurisdicidade. Hoje em dia, tem muita força normativa, inclusive essas portarias aí da SEGES, esses decretos do pregão, a partir de 10 anos para cá ou mais, a gente passou a ter uma importância muito grande. Então, a gente vê isso como sistema e não simplesmente com a lei, e assim será também para interpretar os dispositivos da lei. Ainda há rigidez no que se refere às modalidades e aos critérios de julgamento. Lembrem vocês que na Lei 8666 a gente tem a diferenciação entre modalidades especiais, concurso e leilão, e as modalidades gerais, que é convite, tomada de preços e concorrência. E essas modalidades gerais da Lei 8666, sua razão de ser, o seu ponto de referência é o preço, todo mundo sabe disso, até tanto valor convite, até tanto tomada de preço, até tanto concorrência. Na nova lei, a ideia que nós tínhamos durante a tramitação da lei era fazer que nem o RDC, ou seja, não tem modalidade. Não era para ter modalidade. Só que a gente não foi macho o suficiente para fazer isso, né? Não teve coragem de tirar as modalidades. Aí a gente criou o pregão e a concorrência, a neoconcorrência, a nova concorrência, que é diferente da concorrência da Lei 8666, e desgarrou do preço. Ou seja, o preço não é mais o ponto de referência para a modalidade. Mas é assim que faz sentido ser. Por isso, modalidade, pregão e concorrência ficaram perdidas assim, ficaram sem ponto de referência. Por isso que elas entram em choque. Elas estão desamarradas do preço como proxy para a modalidade. Por isso que fala muito bem meu querido amigo Rafael Sérgio de Oliveira, quando diz que apregoaram a concorrência. Por quê? Porque elas não estão mais ancoradas no preço. Por isso que tem que estudar economia. Por isso que é a razão de ser. Não é mágica, é a razão de ser das coisas. Seria muito mais razoável e vai caminhar para isso, porque a gente tem um pregãozão. Tudo vai ser um pregãozão em torno disso. Enfim, nacionalização de regras. É muito Brasília e pouco Jacaré dos Homens em Alagoas e pouco Alcântara, né? Aí, no Maranhão, pouco Lagoa dos Gatos aqui em Pernambuco e tal, é nacionalizada, etc. E tal. E outra observação interessante, isso vai ser pontuado mais à frente, que embora a gente tenha promovido algum avanço na parte de licitação, a gente não houve apenas avanços pontuais na parte dos contratos, porque o grande manto da supremacia do poder público sobre o particular, o grande elemento das cláusulas exorbitantes continua presente de forma muito contundente. Eu chamo a atenção, por exemplo, um artigo que eu estava discutindo numa aula que eu dei na USP semana passada, que era exatamente duração dos contratos, aí dizendo a renovação de contratos de duração continuada, tem a cada tempo que avaliar a vantajosidade e, se não assim for feito, o contrato pode ser rescindido sem ônus. Danou-se. Que poder, né? Que poder extroverso que ainda tem a administração. E eu chamo a atenção de um detalhe muito interessante. Quanto mais presença de cláusula exorbitante, mais risco assumido pelo particular. E quanto mais risco assumido pelo particular, maior a precificação do contrato. Ou seja, a cláusula exorbitante pode ser boa,
mas é um ônus para o contrato. Há um ônus econômico particular que ele vai repassar para a sua contratação. Mas isso é um tema mais adiante. Nesse sentido, para que a gente possa analisar a nova lei, eu acho que a gente tem que perceber 3 elementos. No meu sentir, o direito administrativo brasileiro ele está ancorado em 3 elementos, ele está ancorado em 3 importantes âncoras. Não é? A primeira delas é a ideia do equilíbrio, né? Do século XVII. Né? Nós ainda estamos na ideia newtoniana do equilíbrio, nós precisamos equilibrar a qualquer custo. E eu chamo a atenção que, para contratos de longo prazo ou mais sofisticados, talvez não dê para voltar àquele momento T0, porque aquele momento T0 não volta. Entendeu? Quer dizer, talvez o contrato... Esse é um tema, por exemplo, que eu tenho debatido muito com meus queridos amigos, o professor Egon Bockmann, que é um grande nome do direito administrativo brasileiro, a gente tem debatido muito isso. Talvez o contrato ele seja o somatório de micro desequilíbrios. Por exemplo, eu estava andando no parque um dia desse, aqui, aí encontrei um amigo meu do colégio, tempo de colégio. Embora, na verdade, boa parte dos meus amigos, antigamente eu encontrava na balada, agora eu encontro na farmácia. Mas tudo bem. Mas nesse dia foi no parque. Aí eu encontrei com meu amigo, ele disse, estou casado há 15 anos, é aquele choramingando, né? Eu queria que voltasse ao tempo do namoro, os filhos já grandes, aperreando, a sogra enchendo o saco, eu quero que volte o momento T0. Eu disse, meu amigo, não volta ao momento T0, porque você é diferente, sua mulher é diferente, o estado de natureza é diferente. Então, esse ponto do equilíbrio, ou seja, o elemento tempo, precisa ser discutido. A segunda âncora teórica é algum lugar do século XIX. A gente está em algum lugar do século XIX, porque o contrato administrativo clássico do século XIX ele é baseado na racionalidade absoluta, ele é baseado na simetria de informação e ele é baseado na completude contratual. E não é assim. Nós somos parcialmente racionais. Por exemplo, se a gente vê claramente naqueles contratos de concessão que foram feitos no período do boom econômico, governo Lula. Né? Aí o pessoal achava que Pernambuco ia ser a Suíça. Então, assim, a gente achava aqui que o Brasil de fato seria o país do futuro, né? Embora eu temo que talvez seja o país do futuro do pretérito. Mas o fato é o seguinte, naquelas modelagens de matrizes de risco, etc., você colocava parâmetros que achava que o Brasil ia crescer 5%, que a taxa de juros ia ser tal, porque você é humano, você não é uma máquina maximizadora. Então, há uma racionalidade limitada na questão contratual. Ou, utilizando outras palavras, você tem problema de heurística contratual. Você não consegue entender, você não é cartomante, você não sabe o que é que vai acontecer no futuro. Então, nós estamos ancorados nesses clássicos do século XIX. E o mundo não é assim, né? O mundo não é. Mas para o judiciário para o sistema de controle para os juristas do passado era assim. E veja, e tem um problema adicional nisso aí. O século XIX você tem esse contrato que eu estou falando para vocês. E ele é a dinâmica, a cozinha do contrato, que é a dinâmica econômica, é o contrato neoclássico, que está baseado na ideia do equilíbrio, de Vorra, de Aaron Debré. Então, é um tema que eu tenho me debatido nos últimos tempos. E a terceira âncora, que eu acho que é fundamental, é a âncora dos manuais dos anos 80, 90. Né? Quer dizer, né? Um dia chegou um advogado aqui para apresentar uma defesa, aí eu até mostrar a defesa para vocês aqui. Era 170 páginas. Aí era Eli Lopes Meirelles, era um bocado de jurisprudência de 2002 do TCU. Eu disse, para mim, o negócio é o seguinte, eu não vou ler esse troço, não. Eu vou esperar virar filme e passar na Netflix. Porque, eu não leio ficção mais. Eu gosto de ler outras coisas, eu não gosto de ler ficção. Ele achou graça e foi embora. Mas o fato é o seguinte, sabe? A gente precisa... São coisas de 30 anos atrás, 40 anos atrás. A gente vive hoje uma ruptura, uma transição no direito administrativo. Né? E aí você tem nomes extraordinários, o próprio professor Egon, o Rafael Veras no Rio, o Floriano, o Marco Pérez na USP e tantos outros. Né? A Juliana Palma na FGV de São Paulo. Quer dizer, você tem uma transição. Agora, esse pessoal... Professor, qual é o manual desse povo? Não tem. Porque já foi. Não é? Antigamente, no Brasil,
pessoal mais novo não sabe, mas tinha a era dos festivais, mas a gente teve no direito administrativo a era dos manuais. Então, a era dos manuais acabou. Vou fazer um filme, a era dos manuais. Enfim. E outro problema que a gente tem é o fetiche do menor preço, né? É o fetiche do menor. O fetiche do menor preço é interessante porque o poder público ele quer comprar o mais barato que dure muito. Aí não tem condições, né? Não. Por exemplo, eu fui um dia desse, eu estou falando muito, né? Eu fui um dia desse, eu moro, tenho uma casa na praia, e vocês sabem que casa na praia, o cara só ouve 3 palavras, né? Faltou, cadê e quebrou. Mas, como pater famílias, eu sou assim, um otário, mas tudo bem. Aí eu resolvi comprar uma bicicleta para cá de praia, para andar no condomínio, já tive várias bicicletas. Aí eu disse, eu quero comprar a bicicleta mais barata. Aí eu fui olhar na internet, uma bicicleta lá, padrão era, sei lá, R$1.200. Eu disse, não, eu quero uma bicicleta mais barata. Eu quero a bicicleta que não tenha negócio de marcha, não quero nada. Eu só quero uma bicicleta mais barata. Aí fiz uma pesquisa muito grande e encontrei uma bicicleta em Suzy Bike, aqui perto de casa, na periferia, Casa Amarela, Suzy Bike. R$630 à vista. Aí eu comprei a bicicleta. A bicicleta Suzy Bike, se cair no buraco, ela se desmancha. Ela não vai chegar no final do ano, Suzy Bike, por causa da maresia na praia. Não vai chegar, mas eu sei disso, eu quero Suzy Bike. Qual é o problema da administração pública? Ela quer que a prefeitura, o controle quer o quê? Quer que a prefeitura compre bicicleta para agente de saúde, aí a prefeitura vai comprar. Aí quando vai ver, compra a bicicleta por R$1.200, que é o preço padrão. O controle quer que compre Suzy Bike. Aí quer que compre Suzy Bike e dure 5 anos. Aí comprou 1.200 e imputa o débito à pessoa lá da comissão de licitação. Ou seja, é uma incoerência permanente. Mas isso pode ser superado na lei com a ideia, o conceito de ciclo de vida de bem, né? Que depois você pode até consubstanciar de forma maior com a ideia de best value of money, né? Mas o que é o ciclo de vida do bem? Não é só a bicicleta de 630. Vai durar? Quanto é a manutenção? Tem peça de reposição, né? Aliás, saiu um livro agora, tem um grande autor italiano chamado Gustavo Piga. Ele tem um livro muito interessante que é o Handbook of Procurement, que eu posso depois mandar para vocês em PDF. Mas acabou de lançar, no final do ano passado, um livro sobre licitação, sobre reforma do sistema de compras na Europa, que ele é um livro que trata somente de ciclo de vida do bem. Para você ver como o conceito ele tem que ser muito mais significado. Bem, de tal maneira que uma coisa que é importante observar é que a gente passou, no meu entender, 25 anos estudando Lei 8.666 e esqueceu de estudar a teoria das licitações. Aí a gente ficou com um gosto amargo de déjà vu, ou seja, um gosto amargo de cabo de guarda-chuva na boca. Quando não é a Lei 8.666. Tem que estudar a teoria de licitação, teoria dos incentivos, porque isso é a questão contratual. E acabar com a ideia do mito do menor preço. Eu vou fazer um statement econômico aqui para que a gente possa conceituar esse debate. Primeiro, evidentemente, esse livro é um livro que fala de Big Data, mas é um livro que tem a ver, basicamente, com tudo que a gente está discutindo aqui, que é a ideia de todos mentem, né? Todos basicamente mentem. Então, a gente tem que descobrir o quanto a administração mente. Veja, quando a gente vai estudar a teoria da contratação pública, a gente tem que dividir em 2 partes, licitação e contrato, certo? O problema na licitação é a simetria de informação. O problema na licitação é a simetria de informação, ou seja, você tem que arranjar um modelo, e aí veja que a lei ela é muito mais maleável do que a Lei 8.666. Porque agora eu posso formatar com muito mais liberdade, modalidade, critério de julgamento, seleção da modo de disputa aberto e fechado. Eu posso mexer essas pecinhas de Lego para tentar extrair o máximo de informação. Agora, é claro que sempre a gente vai trabalhar no second best, né? Quando a gente não consegue extrair a quantidade fundamental de informação, a gente está diante de um grande problema em licitação, que é o problema de seleção adversa. Ou seja, em vez de você escolher o melhor, você escolhe o pior. Alguém aqui já tentou? Miguel, eu estou vendo Miguel. Miguel já tentou vender um carro usado, Miguel? Um carro seu, quando foi trocar? Miguel? Já tentei. Ficou feliz pelo preço que deram ao seu carro, Miguel? Não. Ficou triste? Fiquei triste. Por quê? Você achava que seu carro valia mais? Achava. Você já ouviu falar num cara chamado George Akerlof? Não.
Ele não é que ele tem uma agência de carro, não, mas era o seguinte, é um professor, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele fazia doutorado em Berkeley, não sei se era Berkeley, ele fazia na Universidade de Califórnia, no final dos anos 60, e ele estava fazendo doutorado, aí as pessoas perguntavam assim, Akeloff, tu está escrevendo sobre o quê? Aí uns diziam mercado financeiro, essas coisas, essas invenções aí de economia. E a Akeloff dizia, não, eu estou estudando o mercado de carro usado. Aí a turma dizia assim, oxe, que pobreza. Aí ninguém queria sentar junto dele na hora da cafeteria, sabe? Aquele lugar que a gente vê em filme. Ele não era um cara muito popular. Aí ele terminou o doutorado, tentou publicar, levou uma lapada em várias revistas. Em 71 ele conseguiu publicar e é um dos artigos mais lidos da história da economia e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. É muito simples. Em um mercado de carro usado, o vendedor sabe muito mais do que o comprador. O nome do paper é Lemon's Market. O vendedor sabe muito mais do que o comprador. Porque o comprador é um homem médio que não entende muito de carro. Se o carro tiver um problema, o vendedor não... Ó, estou vendo o professor Hamilton ali, um abraço para o professor Hamilton ali, querido amigo, especialista em BIM. Bem, se o vendedor o carro tiver um problema, o vendedor não vai contar para o comprador, porque senão ele não vai ser vendedor, ele vai ser missionário, ele vai ter outro emprego. Então, em mercados que você tem assimetria de informação, o mercado empurra o preço para baixo. Por exemplo, quando eu fui professor lá em Lisboa, eu passei um ano lá em Lisboa, eu disse, eu vou vender meu carro, na volta eu compro outro carro. Aí, quando eu fui vender, ninguém queria dar nada pelo meu carro, eu me arretei. Não vou vender, não. Vai passar um ano na garagem. O carro ficou um ano na garagem. Então, meu carro era um carro bom que não foi para o mercado. Quem foi para o mercado? O carro ruim. Então, quando você tem assimetria de informação, você gera um problema de seleção adversa. Eu expulso o bom e fico ruim. Professor, isso é mercado de carro usado? Não, isso é licitação, pessoal. Isso é licitação para contratar a construtora para fazer obra em município. Em vez de você contratar a melhor empresa, você contrata a empresa pereba. Então, o grande desafio em licitação é a seleção adversa. Veja, como é que você combate isso? Combate de várias formas. Combate com garantia. A rede de garantia da Lei 14.133, performance bond, o seguro garantia vitaminado agora, o big bond, né? A rede, você pode, por exemplo, quando está entre 85 e 100 do preço, você pode pedir uma garantia adicional. A rede de garantias, o sistema de garantias da Lei 14.133, nada mais é do que um mecanismo de diminuir a simetria de informação. Mecanismos de rating. Quando Miguel disse que vem em Pernambuco. Gostou, Miguel? Pernambuco? Quero voltar. Muito bem, está certo. Muito bem. Fico feliz. Mas aí, por exemplo, Miguel nunca veio em Pernambuco. Aí ele disse, eu vou para Pernambuco. Aí eu vou olhar lá os hotéis de Pernambuco. Aí vou procurar lá no Booking, sei lá, no hotéis.com, hotel. Aí vou dar uma análise nos reviews, né? Nos comentários. Né? Então, isso é um mecanismo de rating. Com a Plataforma Nacional de Contratação Pública, eu posso pontuar e informar ao licitante ou ao poder público como os licitantes se comportaram. É possível isso com tecnologia. Então, a assimetria de informação pode ser diminuída por garantia, pode ser diminuída por o que a gente chama, teoricamente, signing. Né? Certificados, melhorar padrões de certificação. Tudo isso é uma maneira de melhorar a assimetria de informação. Do lado do contrato já é outra história. Do lado do contrato já é outra história. O problema do contrato é o problema de moral hazard, ou seja, eu tenho que arranjar um jeito do contratado fazer o que eu quero. Né? Por exemplo, não sei se alguém tem filho pequeno aqui. Tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno? Miguel deve ter. Tem filho pequeno, Miguel? Eu só vejo Miguel. Miguel se lascou, porque Miguel é daqueles caras que deve se sentar na frente da sala de aula. Porque ele só aparece Miguel aqui. Tem filho pequeno? Tem filho... CDF, Não tem. Mas veja, quem tem filho pequeno, como é que sabe se a babá está fazendo tudo certo? Hoje em dia tem aquelas câmeras, né, que botam no celular. Né? No meu tempo não tinha, meus filhos são grandes. Mandava minha sogra ir lá, eu sempre trabalhei de manhã, minha mulher de tarde, então sempre tinha alguém em casa. Ou seja, quando você vai para fazer com que o contratado faça o que você quer, você tem duas maneiras clássicas. Controle. Isso não está faltando na lei, tem controle demais. E o que é mais inteligente? Alinhamento de incentivos. Contrato de eficiência. Porque quando você vai contratar alguém
para vender alguma coisa para você, você faz uma comissão, né? Um contrato de comissão, né? Porque mesmo que ele não goste de você, ele tem incentivos para vender mais. Ganha ele, ganha você. Alinhou incentivos. Contrato de eficiência é uma novidade que pode entronizar na teoria contratual da lei a ideia mais contundente de incentivos. Então, veja que eu já falei um monte de coisa aqui, viu? Eu tenho um mosaico diferente da Lei 8666. É outra coisa. Enfim. Aí todo mundo mente, eu também sou mentiroso, que é danado, porque se tivesse mais aula aqui, eu ia contar tanta mentira aqui para vocês. O que mais? Planejamento. Né? Aí vamos falar aqui os problemas, vamos falar de 3 elementos fundamentais, e o primeiro deles que eu queria chamar a atenção é a ideia de planejamento. Planejamento, eu ouço falar de planejamento há 30 anos, bicho. Sabia? Tem umas palavras aí que eu ouço falar há 30 anos, que é planejamento, governança, accountability. Eu já estou... Eu já ouvi falar tanto disso, cara. Sinceramente. Aí precisa discutir depois essa história de governança. Governança é mais complexo do que parece. Qual o mecanismo de hierarquia do contrato, quem manda no contrato, qual os parâmetros e incentivos de controle. Mas isso é outra história. Bem, na questão do planejamento, o elemento fundamental é fazer as perguntas certas. Pronto. Tem que fazer a pergunta certa. O quê? Você quer o quê? A administração não sabe nem o que quer, pessoal. A administração não sabe nem o que quer. Para quê? Essa é a pergunta. Eu não compro nada, né? Na verdade, não compro nada. Roupa minha mulher compra para mim. A única coisa que eu compro é livro. Mas, assim, quando eu estou no shopping, raramente, e passo numa vitrine, assim, vejo uma roupa, eu disse, poxa, eu faço as perguntinhas. Eu quero. Para quê? Quanto é? Na terceira pergunta, eu já desisto. Mas, assim, sabe, você tem que fazer as perguntas certas. O quê? Para quê? Como e quanto? Então, planejamento é fazer as perguntinhas certas. Se você não faz a pergunta certa, você não tem a resposta certa, né? Se você nunca vai chegar em canto nenhum se você não sabe para onde você quer ir. E no serviço público, eu vou dizer um negócio. Eu já vi de tudo. Quer dizer, não vou fazer de tudo, porque amanhã mesmo eu posso ter uma surpresa. Mas já vi muita coisa. Entendeu? Se eu estou no meu gabinete, eu estou aqui no meu gabinete do meu conta, né? Aí tocou o telefone, aí a menina da portaria. Doutor, tem um aluno aqui, porque a faculdade fica a 3 quadras daqui, né? Os alunos vêm muito aqui. Doutor, veio um aluno aqui para entregar a mamografia. Eu disse, minha filha, por gentileza, veja aí se não é a monografia. Aí ela, peraí, vou perguntar. Doutor, é a monografia. Eu disse, olha, a mamografia, eu só recebo as terças. Entendeu? Só recebo as terças. Então, veja. Sabe? Então, primeiro ponto do planejamento, fazer as perguntas certas. E aí, basicamente, a ideia de planejamento é o seguinte, quer dizer, quando você tem um contrato mais complexo, vale a pena comprar no mercado. Né? Se for uma coisa pouco complexa e você tem alta capacidade, vale a pena você mesmo fazer, você resolver por você mesmo. Então, a ideia de comprar... Porque a licitação é um mecanismo de emulação de mercado. Eu vou tentar descobrir como é que o mercado funciona. E ir ao mercado tem um custo. Né? Ir ao mercado tem um custo. Então, a ideia de terceirizar ou de comprar no mercado tem a ver com sofisticação do contrato, sofisticação do objeto, estrutura de mercado. Esse é o debate que precisa ser colocado. Aliás, digo aqui a vocês que estamos terminando, meu querido amigo Rony Charles, né, grande autor de licitação, o meu querido amigo Bradson Camelo, procurador do Tribunal de Contas da Paraíba, estão terminando nosso livro sobre teoria econômica de licitação e contrato na Lei 14.133, onde esse debate deve sair pela fora, esse debate será promovido. E as fases da licitação, consignado, claro, a pressão muito grande na fase preparatória. O problema é o seguinte, o servidor que cuida disso é liso, ganha pouco, ganha R$1.000, R$2.000. Então, como é que a gente quer agora um negócio muito sofisticado para o cara que ganha R$2.000? Brasília não é Jacaré dos Homens. Brasília não é Sanharó. Brasília não é Manari, que é um dos piores DH do Brasil aqui em Pernambuco. Então, esse é um grande desafio. Né? É um grande desafio. Por isso que eu não posso ser crítico de resistir de preço.
embora não é o caso aqui de falar, né? Mas o registro de preço é o chamado Framework Agreement, que ficou pelo meio do caminho. Mas eu não posso ser contra, porque não tem capacidade institucional, né? Então, o planejamento ele aparece. Eu estava achando um negócio estranho, porque eu estou sem óculos. Isso que eu não estava enxergando direito. Eu não estava enxergando direito. Mas veja, a fase preparatória. E aí você tem, evidentemente, todas as fases da lei. A novidade é a desinversão, né, digamos assim. Porque, na verdade, em termos de incentivo, a gente teve duas transformações no sistema de compras brasileiro. O primeiro foi lá no pregão, no ano 2000, quando a gente inverteu as fases. Porque quando a gente inverteu fase, a gente diminuiu o custo de transação. Aí o jurista disse, meu Deus, é mágica. Não, é economia. Aí tem um dia desse eu estava vendo uma live, um garoto assim, dizendo, agora a novidade é a diminuição de custo de transação. Meu amigo Coase falou isso em 1937. É porque no Brasil até o passado chega atrasado. No Brasil até o passado chega atrasado. Então, a primeira grande inovação foi a inversão de fase lá atrás, a gente absorveu. E a segunda inovação está, entre outras coisas, com o mecanismo de revelação de informação e de rating proporcionado pelo empoderamento dos requisitos de pré-qualificação, né? Dos mecanismos, dos procedimentos auxiliares. Porque você tem várias maneiras de entrar como diminuindo a simetria de informação. As pré-qualificações, ou melhor, os procedimentos auxiliares, entre os quais a pré-qualificação, né? Os procedimentos auxiliares, você pode entrar pela Plataforma Nacional de Contratações Públicas, você pode entrar com a possibilidade de certificação. Então, você tem várias maneiras de compor essa historinha que eu vou ter. E aí a gente absorveu na lei muita coisa que já tinha, né? Por exemplo, essa terrível IN05, né? Isso é um terror sem página de IN, isso é um verdadeiro atentado contra tudo. Mas essa IN insuportável, ela já diz que para que você possa estabelecer um planejamento de contratações públicas, 3 elementos fundamentais são importantes. Os estudos técnicos preliminares, que é o ETP, termo de referência e gestão de risco. Eu sucederei aqui, por isso que essa é a razão que eu agradeço, inclusive, a doutora Leila, por ter sido gentil e permitido que essa aula começasse um pouco mais cedo. Logo na sequência, participarei de um evento no Ministério Público da União com o ministro Benjamin Zinler, onde eu vou discutir 2 temas que me parecem relevantes: matriz de risco e reequilíbrio econômico-financeiro. E estou muito cismado com essa matriz de risco, porque eu acho que, em boa parte, é chute. Entendeu? Em boa parte, é wishful thinking. Assim, eu quero que seja, então vai ser. E se você pinta umas cores bem bonitas, aí pronto, tá certo, é isso mesmo. Mas isso é outra história que eu vou falar outro dia. Bem, e aí o estudo técnico preliminar, ele foi consignado na lei. A lei 8666 não falava de estudo técnico preliminar. Eu deveria dizer, tem um livro muito interessante que eu li, chamado As Peles da Cebola. Não sei se vocês leram esse livro. É de um autor alemão, chamado Günter Grass. Embora o tema é outra história, ele fala do nazismo e tal. Mas a alegoria da cebola se presta muito a planejamento, porque o planejamento é em etapas. É como você se tivesse fizesse um corte numa cebola, né? Você tem camadas. Então, você tem o estudo técnico preliminar, depois você tem a questão do termo de referência, ou o projeto básico, o projeto executivo. É um processo. Planejamento é um processo. E planejamento, ele se submete a um elemento muito importante, ou seja, ele é um ongoing process, é um contínuo. Então, a administração tem que ter capacidade de aprender continuamente, inclusive com os erros, e o que é melhor, com os erros dos outros. Não é verdade? Por isso que também eu bato na tecla da importância do Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai possibilitar que a gente aprenda com os erros dos outros, porque você vai ter uma quantidade muito grande de dados. Então, diz lá na Lei 8666, no artigo 6º, documento constitutivo da primeira etapa de planejamento. Primeira camada, núcleo da cebolinha, da cebola do planejamento, é o estudo técnico preliminar. E veja que o estudo técnico preliminar,
o seu conteúdo ele está bastante amplo, bastante definido na lei, e isso já vem de legislações infralegais, né? Da legislação infralegal. Né? Quer dizer, eu tenho que uma série de coisas. Eu tenho que estabelecer a descrição da necessidade da contratação, e aí aqueles documentos que a gente conhece, o documento de formalização de demanda, demonstrativo da previsão no plano de contratações anual. Embora, eu devo dizer, todo planejamento é uma tentativa de ludibriar o caos, né? Porque a gente é dominado pela incerteza. Né? Imagine uma prefeitura que fez um Plano Nacional de Contratações Públicas em janeiro de 2020. Veja, o mundo mudou substancialmente. Né? Então, o planejamento é um planejamento. Porque eu acho que a gente tem um pouco essa visão cartesiana, racionalista, né? Eu peço desculpa aos engenheiros, inclusive como o doutor Hamilton, mas né, de que a gente pode planejar, a gente vai pegar um gráfico aí, qualquer tabela, e a gente vai fazer um planejamento legal. Talvez não, né? Muito embora, se você estiver tratando de município compra o quê? Merenda escolar, material para os alunos ter aula, né? E que mais? Remédio. O município compra isso. Então, assim, você pode mais ou menos sistematizar a sua ideia do planejamento. Requisitos de contratação. Aí é o quê? Vai ser quais são os aspectos que você vai considerar em relação a isso, né? Estimativa de quantidades para a contratação, memória de cálculo, documento, enfim. Levantamento de mercado. Esse é um ponto interessante. O mercado, né? O que é o mercado, né, pessoal? O mercado é uma entidade que ninguém sabe, é uma instituição. O mercado é uma instituição. Presta atenção. E desculpe, viu, doutora Leila, que eu estou falando demais, né? Entendeu? Imagine, nós estamos eu acho que uma das razões que eu virei professor é para que as pessoas fiquem me ouvindo, né? Porque na minha casa ninguém presta atenção no que eu falo. Então, aí, na verdade, eu virei professor, pelo menos alguém me ouve. Mas veja, a licitação é um mecanismo, ela será tão mais eficiente quanto eu conseguir descobrir o funcionamento de determinado mercado. Tem vezes que o mercado ele é indefinido, ou o mercado ele eu diria, não é, a palavra correta não é exótico, ele é incompleto. Em algumas circunstâncias, o mercado é incompleto. Então, a licitação não funciona. Aí você tem que arranjar um jeito de arrodear o preço para tentar chegar a uma conclusão. Exemplo. Quanto vale uma obra de arte de um pintor aí? Sei lá, ninguém sabe. Quanto vale Neymar? Quanto vale Mbappé? Quanto vale, sei lá, Bruno Henrique do Flamengo? Sei lá. Quanto vale uma obra de arte? Não sei. Quanto vale o show de não sei de quem? Não sei. Então, nesse tipo de mercado, o sistema de preços não funciona. E aí, o que é que faz a lei de licitação? Como eu não consigo dizer o preço, eu vou comparar ele com ele mesmo. Eu comparo Ivete Sangalo, que fez um show em Curitiba, com o show que ela fez em Fortaleza, com o show que ela fez em Manaus. Está entendendo? Por que a inexigibilidade? Porque o mercado ele não consegue precificar. Basicamente, eu estou diante de um monopólio bilateral ou de uma concorrência monopolística. Então, quando você fala levantamento de mercado, tem mercado. Como é que funciona o mercado? Parece fácil, mas não é fácil. Estimativa do valor da contratação. Quanto vale? Quanto vale o preço? Eu vou abrir até um parêntese aqui. Esse é um artigo que eu escrevi também com o Rony. Eu mandei esses artigos para a doutora Leila, e se ela tiver, eu acredito que talvez ela já tenha enviado ou poderá fazê-lo. Eu escrevi um artigo muito interessante sobre preços na pandemia. Então, o que é muito claramente? A gente tem na cabeça da gente achando que vai ter um cruzamentozinho assim, um gráficozinho muito simples, que vem lá do princípio de economia matemática do Marshall, final do século XIX, que o preço vai ser assim, oferta e demanda. Quando você tem uma turbulência no mercado, ou o mercado ele fica totalmente disfuncional, o preço é assim. Então, o que é que faz o controle? Ele tira uma foto. Aí tirou aqui, deu superfaturamento. Se ele tirar meia hora depois, está assim. Não tem preço de equilíbrio. Então, como é que vai calcular o superfaturamento? Qual é o preço de equilíbrio? Bem, eu não preciso dizer para a Procuradoria.
Todo mundo que trabalhou em consultiva, procuradoria consultiva, ficou doido ano passado para comprar respirador, para comprar EPI. Não tem preço de mercado. Então, eu não tenho tecnologia jurídica para entender isso. É um tema que a gente está discutindo ainda. Solução, qual a solução que eu vou ter? Né? Justificativa do parcelamento ou não da contratação. Observe que a lei ela tem um trade-off intrínseco, um dilema intrínseco. Ela manda parcelar, mas ela quer registro de preço. Ela quer registro de preço para comprar em escala, mas ela manda parcelar para que eu possa beneficiar, eu possa quebrar monopólio. Eu não possibilitar o monopólio de empresas que vão vender para o Estado. Isso tem que ser demonstrado também. Demonstrativo dos resultados pretendidos, etc., etc. E tal. Então, o primeiro polo do planejamento é esse estudo técnico preliminar. E tudo que tem no estudo técnico preliminar, ele basicamente é repetido depois. Não é? No termo de referência, ou no anteprojeto, ele vai repetir isso, só que eu vou aprendendo comigo mesmo. Eu vou aprofundando isso aí. Né? Quer dizer, quando você começa a fazer o seu planejamento, tempos depois você está muito mais sofisticado em relação a isso. Contratação correlata. Né? Todo mundo vê na televisão que a prefeitura comprou um aparelho lá para fazer algum exame e falta alguma peça. É a mesma coisa, você comprou café, tem que comprar açúcar. Né? Descrição de impacto ambiental, posicionamento conclusivo. Ele diz aqui que, no caso de obra, de engenharia, não é, você só precisa consignar, ou no estudo preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos quando não contemplar os demais referidos no parágrafo. Então, ele manda uma certeza maior em relação ao problema, a estimativa do valor, a justificativa de parcelamento e o posicionamento conclusivo sobre a contratação. Primeira parte, portanto, a questão do estudo técnico preliminar. Quando houver a possibilidade de compra ou locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e benefícios de cada opção. É o problema do outsourcing, né? É melhor comprar um carro para repartição ou é melhor você alugar? Isso todo mundo faz atualmente. Né? Abra aqui um parêntese. A gente já está transitando para outro tipo de coisa, ou seja, contratação e sharing economy, contratação e economia compartilhada. O problema agora não é alugar o carro, o problema é criar um mecanismo que eu possa partilhar essa solução de transporte. Tem o caso pioneiro do tax government, né, do governo federal, mas pode ser muito mais à frente. Então, não é só o dilema aqui, esse é o dilema que está na lei, porque a lei ela é analógica, né? A gente tem que pensar numa coisa mais sofisticada. O dilema não é comprar ou locar, é comprar, locar ou compartilhar. Então, eu estou já colocando uma etapa posterior do nosso debate. A pergunta não é comprar o carro ou alugar o carro, é comprar, alugar ou compartilhar. Então, observe que eu estou numa etapa adicional em relação a isso. E aí você tem o estudo técnico preliminar, já tinha na INEM 40, etc. E tal. Isso vai ser consubstanciado uma série de documentos que, de certa forma, não inovam na lei. Né? Inovam porque foram para dentro da lei, em muitos pontos, mas a ideia é basicamente essa, que o anteprojeto, isso aqui a gente já conhece, termo de referência, tem trabalhos excelentes aí que a gente pode, os livros da professora Tatiana Camarão falam sobre termo de referência, projeto básico, etc. E tal. Veja, há um levantamento curioso, interessante, do TCU, alguns anos atrás, que disse que o grande problema de licitação, os dois grandes problemas, é projeto básico e superfaturamento. Então, isso tem a ver com a etapa, fundamentalmente, de planejamento. Aliás, eu acho que a grande regra para a licitação é a seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Então, se já começou errado lá no planejamento, dificilmente eu vou ter uma licitação exitosa no seu final. Projeto executivo, é aquilo que a gente já estuda há muito tempo. Né? Embora, muitas vezes, com essa dimensão, a gente não tivesse em si na Lei 8666, mas a Lei do Pregão, e, por exemplo, termo de referência, eu acho que é a primeira vez que aparece na Lei do Pregão, se não me falha a memória, você tem um fortalecimento dessas ideias. A parte de segregação de funções é uma ideia básica, né? Que não poderão disputar a licitação ou participar da execução direta ou indiretamente o autor do anteprojeto, do projeto básico
ou do projeto executivo, né? Empresa isoladamente, em consórcio, etc. E tal. É a ideia clássica de segregação de funções. Aliás, a ideia de segregação de funções é um mecanismo clássico, né, de impedimento, e é um mecanismo clássico de auditoria. Né? Você estuda auditoria há muitos anos, né? Quem paga não assina o cheque, essas coisas. Segregar função é uma regra básica de controle. Mas, nesse caso, é basicamente a ideia, de fato, de um impedimento. A única ressalva que eu faço é a parte referente ao parágrafo 4º, que diz assim: o disposto nesse artigo não impede a licitação ou contratação que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico ou do projeto executivo nas contratações integradas e nos demais regimes de execução. Ou seja, uma das inovações da lei é o consubstanciamento, estou de olho aqui no tempo, é o consubstanciamento da ideia de administração pública dialógica, ou seja, dialogando com o setor privado. Eu acho que é uma coisa muito importante. E na lei há vários gates, né? Há vários pontos que eu posso permitir esse diálogo. Né? Um deles, por exemplo, é o PNI, que é um procedimento auxiliar lá, que não é novidade, né? Já tem outra legislação, acho que desde a lei da PPP. Uma segunda novidade é o diálogo competitivo. Né? O nosso querido, como eu citei a vocês, o Rafael Sérgio de Oliveira é talvez o maior especialista, acho que é objeto da tese de doutoramento dele em Coimbra, em Lisboa, sobre diálogo competitivo. E um terceiro gate é a contratação integrada e a contratação semi-integrada. A contratação integrada que vem lá da lei do RDC e a contratação semi-integrada que vem da lei das estatais. Ou seja, é a constatação de que, para situações técnicas ou tecnologicamente sofisticadas, a administração pode absorver a expertise do setor privado. Eu não vou fazer uma contratação integrada para construir escola pública, exceto se for uma escola muito sofisticada, uma escola revolucionária do ponto de vista tecnológico, de robótica, sei lá. Pode ser, mas, em regra, é padronizável. Né? Então, nesse caso, na contratação integrada, eu vou dar o projeto básico rompendo com a ideia de segregação de funções. Aí é uma exceção ao princípio da segregação de funções. Eu vou dar o projeto básico para o setor privado e, ao fazê-lo, eu tento absorver a expertise de mercado da empresa privada e eu também tento minorar substancialmente os aditivos contratuais. Então, é uma tentativa também de minorar os aditivos contratuais. Porque os aditivos contratuais, eles são frutos do jogo estratégico na licitação. Quer dizer, ninguém conhece muito bem o projeto, sabe direito daquele projeto básico, você faz uma estimativa tosca e você pede, obviamente, aditivos. Muito bem. Controle. Tem controle demais na lei, né? Mas os tribunais de contas foram até robustecidos na ideia de controle. Eu só quero colocar, porque eu quero sinalizar a importância do debate, né? Eu quero colocar alguns pontos aqui e que eu acho que são relevantes. Primeiro, controle. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia de informação, além de estar subordinado ao controle social. É controle de tudo, controle social, controle de todos os controles. E se sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Esse negócio de linha de defesa, isso é copiado do COSO, que é uma metodologia, não sei se é da Noruega, é muito conhecido para controle interno. Aí alguém viu e copiou e nada se cria, tudo se copia, já dizia o velho guerreiro Chacrinha, que, por sinal, era pernambucano de Surubim. Então, aí a gente copiou o COSO. Agora é essa conversa aí, porque tem um manual do TCU que veio com esse COSO e agora é COSO. E aí você tem 3 linhas de defesa. A novidade da linha de defesa é que na terceira linha de defesa você coloca o controle externo, coloca o Tribunal de Contas. Né? Então, primeira linha de defesa, servidores empregados, que atuam na estrutura do órgão. Segunda linha de defesa, assessoramento jurídico. O assessor jurídico na nova lei não é somente um ISB, né? Não é somente um chancelador de processos. Ele faz parte do controle interno. Quer dizer, não formalmente, mas ele é um agente do controle interno, porque ele está atuando na linha de defesa. Aí, às vezes, vem os alunos aqui,
choramingando, né? Professor, a vida está muito difícil, não tem emprego. Eu disse, meu amigo, saiu uma lei de licitação aí, vai estudar. Veja, a oportunidade para o cara trabalhar aí na empresa, assessorando empresa, para trabalhar como assessor jurídico, fazer concurso para assessor jurídico, para procurador de município, é imensa, pessoal. Agora, tem que estudar, né? A verdade é essa. Eu acho até que eu tenho uma quarta linha de defesa, né? Que não está escrito, mas eu acho que eu acho que existe essa quarta linha de defesa, que é o que eu chamo de built-in control, ou seja, controle embutido. Ou seja, já é possível você ter um controle dentro da plataforma para fazer o primeiro cheque. Então, daqui a um tempo, você vai ter um controle ex ante, o built-in control. Esse controle vai estar embutido na plataforma eletrônica, pessoal, para já dar a primeira linha de defesa eletrônica, que vai gastar pouca energia. Não vou pegar para achar servidor para fazer isso, eu já vou cortando lá atrás. Então, acho que a gente caminha de 3 linhas de defesa analógicas para uma linha de defesa eletrônica e prospectiva, eu acho, né? Mas, enfim. O que deve ser analisado no controle, o artigo 171 é muito interessante. Na fiscalização do controle será observado o seguinte: viabilização da oportunidade de manifestação de gestores. Boa parte da área de controle na lei vem da jurisprudência do TCU, que a gente já faz isso, né? Ouve a parte, tenta conversar exatamente sobre isso. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados. Agora eu pergunto, você está na lei isso? Vai fazer parecer sem estar tecnicamente fundamentada, na base do chutômetro? Que tem muito, tem muito. Definição de objetivo, regime de empreitada, requisitos técnicos legais, análise exatamente sobre todas essas circunstâncias. Também o artigo 170 é importante porque ele procura dar, primeiro, um prazo para julgamento de cautelar. Eu acho que no momento que os tribunais de contas descobriram que tinham esse poder cautelar, houve uma farra acautelatória, então tudo foi cautelar. Depois eu acho que houve mais um freio de arrumação em relação a isso. Eu tenho que estabelecer um prazo para o tribunal em relação a cautelar e deverá ser objetivo as causas da suspensão, o modo como será garantido o interesse público. Percebam, isso é muito importante porque é um dos elementos da lei no qual eu vou amalgamar a ideia do consequencialismo. Vocês viram muito bem, deixa eu beber água aqui, vocês viram muito bem que lá no artigo, acho que é o artigo 5º da lei, tem princípio só a gota. Porque, na verdade, também não quer dizer nada, né? Quer dizer, a gente não é atrasado por falta de princípio, né? Aqui na frente, aqui tem uma janela, tem um pé de manga, se você sacudir o pé de manga, cai uns 50 princípios. Então, todo mundo que tramitou ali botou um princípio. Mas, lá no artigo 5º, se não for o artigo 5º, diz que a gente subsidiariamente utiliza a LINDB. Subsidiariamente. Veja, os pais da LINDB é o Carlos Ari, que esteve aqui, e o Floriano, né? Mas o Egon é padrinho da LINDB. A Juliana Palma é o pessoal que é padrinha da LINDB, né? Eu sou apenas um peão da LINDB. Procuro tentar descobrir do que se trata. Mas veja, um dia desse eu dei uma liminar para lixo. Aí você tem 2 opções. Ou você manda acabar o contrato do lixo e a cidade fica sem lixo, ou você manda continuar executando o contrato pelo preço do contrato anterior. É uma maneira de você pensar. Então, veja que a gente foi consequencialista em relação a isso. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias, se não fizer também ninguém sabe o que acontece, admitida a prorrogação, informar medidas. Isso já é feito, pessoal. Já conversa com os órgãos para ver qual é a saída. O controle não pode ser um controle draconiano. Isso é feito. Da mesma forma que eu tenho um mecanismo dialógico entre a administração pública e o licitante, eu tenho que ter um movimento dialógico do controle com o contratado. E isso é feito, isso é feito. Isso acontece em muitas circunstâncias. No entanto, para finalizar, porque eu quero dar um tempinho para as perguntas, eu acho que esse elemento, eu falei, professor, não mudou muita coisa na parte de contrato. Realmente não mudou muita coisa. Esse é o prazo para cá e tal, mas eu acho que a grande revolução é no sistema de nulidade. Eu acho que a gente tem um turning point no sistema de nulidade.
Eu escrevi um artigo com o meu querido amigo Flávio Germano, né? Passei também para a doutora Leila, onde eu digo que esse é o grande elemento. Né? Esse é o grande elemento, porque veja que ele coloca algumas coisas interessantes. Constatada a irregularidade, caso não seja possível saneamento. A ordem é sanear. O mais gravoso é anular, pessoal. Eu tenho um amigo meu, primeiro que acontece muito assim, os meninos passam no concurso, aí vem com código na cabeça. Um dia desse veio uma aluna minha com código na cabeça assim, porque sabia tudo decorado, aí botava nulo de pleno direito. Meu amigo, o que é nulo de pleno direito? Até hoje eu não sei. Dava uma lapada, dava uma canetada assim, tá nulo de pleno direito. Seguindo, um amigo meu que é procurador, promotor. Aí ele fez, segundo os cânones constitucionais, é nulo de pleno direito. Aí botar canotilho, botar não sei mais. Caceta, né? Uma verdadeira pirueta jurídica. Nem ele mesmo sabia o que era. Existe vida atrás disso aí. Atrás da caneta dele tem vida, pessoal. Não tem nulo de pleno direito. É uma coisa que a gente fazia, né, Hamilton? Quando a gente entrou no serviço público, sei lá, eu tenho 30 anos, a Hamilton é mais novinho, deve ter uns 15. É o que a gente estudou pelo ali, sistema binário, nulo né, pode ser legal, nulo ou revogado, era um sistema binário. Enfim, impactos econômicos, financeiros, riscos sociais, ambientais, tudo isso. Eu tenho uma pleiade de aspectos que eu preciso levar em consideração. Né? Caso a paralisação ou anulação não se revele melhor para o interesse público, poderá optar pela continuidade. E aí você vai depois pedir indenização, perdas e danos, etc. E tal. É muito gravoso você fazer, evidentemente, essa anulação. A declaração de nulidade terá que ser análise prévia do interesse público envolvido. E veja o parágrafo 2º do artigo 148, como é interessante. Ao declarar a nulidade, a autoridade analisará a continuidade da atividade administrativa, poderá decidir se a sua eficácia em momento futuro. Então, a nulidade não é mais exclusivamente estunque. Veja, se a gente poderia, há muito tempo, modelar efeito de ADIM, por que não poderia modelar efeito de um ato administrativo michumuca qualquer? Não pode, não tem como. O que foi, o que passou, passou, pessoal. Eu não posso querer que meus cabelos voltem. Não, se foram, eles foram. Você não tem como retroagir. Né? E veja que não é só não poder retroagir em muitas circunstâncias. Eu posso postergar o efeito da anulação. Isso é uma revolução grande. Mas aí depende mais, eu já estou cansado. Depende do talento de doutor Miguel, doutora Leila, né? Doutora Isabel, que eu assisto aqui, meus queridos amigos da Procuradoria, que eu adoro a Procuradoria, porque minha mulher é procuradora do Estado de Pernambuco. Né? Eu tenho muito mais sabida do que eu. Muito mais sabida do que eu. Então, para procurador, o povo é sabido mesmo. Então, vai depender aí da sabedoria de vocês para avaliar em relação a isso. E aí você tem uma pleiade de aspectos quanto ao elemento da nulidade. Não é? Eu vou abrir esse último momento para as perguntas. Eu poderia estender isso muito mais, mas eu queria terminar com essas palavras, essa frase de Oscar Wilde, não é, que dizia assim, já não sou tão jovem para saber tudo. Se eu fosse dar uma aula sobre licitação há 10 ou 15 anos atrás, aí era tanto prazo, tanta modalidade, eu saía chutando feito um louco e pronto. Agora eu apenas tenho a plena consciência da minha ignorância e acho que talvez seja o estado que eu me encontro atualmente. Eu peço apenas desculpa que eu tenha falado muito rápido, como um menino que explica a história de Olinda no Alto da Sé, mas eu tinha muita coisa para falar em pouco tempo. Muito obrigado. Professor Marcos, os agradecimentos são nossos, tá? Como sempre, é uma alegria, uma satisfação ouvi-lo, as suas ponderações profundas sempre, provocativas, e como eu comentei no início, ao apresentá-lo, esse seu trânsito pela economia e pelo direito é fundamental no momento de reflexão, de compreensão desse novo diploma, né? Eu não vou tomar o tempo, vou passar a palavra para o doutor Miguel, porque eu acho que pelo menos talvez dê tempo para 2 perguntas, né, que
há um compromisso na sequência, e já agradeço também pelo envio do material, que nos foi disponibilizado. Oportunamente nós vamos colocar no link no WhatsApp, né? Tem algumas pessoas que já estão no grupo, outros que quiserem aderir, e nós compartilharemos também. Miguel, por favor. Professor Marcos, nossos agradecimentos pela brilhante aula que tivemos hoje, que nos iluminou nesse tema do planejamento, e vários agradecimentos já no chat, os colegas que nos acompanham aqui, agradecendo a aula, a Valéria agradecendo, e tem pergunta também, né? A Cristiano pergunta, doutor Marcos, as linhas de defesa do controle precisavam mesmo estar dispostas na lei, ou já seriam intrínsecas ao procedimento licitatório? Já é, né? Já é. Precisa ter princípio na lei? Tem. Eu acho que a gente é iberocêntrico, a gente quer botar tudo na lei, né? Também não faz mal, não. Botou na lei também não piora as coisas, não. Também, se não melhorar, também não piora. Pelo menos todo mundo vai ter conhecimento dessas 3 linhas de defesa. Pronto. Todo curso aí vai falar de 3 linhas de defesa. O controle é um processo também, pessoal. O controle é um processo. O controle precisa ser redesenhado também. Tem um livro muito interessante que saiu agora do Carl Sunstein, chamado Law and Leviathan, alguma coisa assim, que ele fala do crescimento do Estado administrativo nos Estados Unidos. Lá ele faz menção às agências reguladoras, né? Nos Estados Unidos. Aqui a gente faz menção a Tribunal de Contas, Ministério Público, é controle demais. A gente precisa repensar o controle, porque o controle tem que ser alinhado com incentivos, com eficiência, com essa coisa toda. A crítica que se faz ao consequencialismo é que muitas vezes a gente não sabe. Eu não tenho bola de cristal. A crítica que se faz ao planejamento é que a gente não pode prever o futuro. Aliás, é muito curioso, porque tinha um grande economista americano, embora ele fosse até canadense, que é John Kenneth Galbraith, ele era o maior economista americano, ele tinha 2 metros e tanto. E John Kenneth Galbraith dizia que a grande vantagem das previsões econômicas é dar credibilidade às cartomantes. E, de fato, se você botar um economista, um macaco jogando dados e uma cartomante, dá tudo a mesma coisa. Então, é difícil. Isso vai aparecer muito em contratos, em matriz de risco, em contratos de longo prazo. Tudo é difícil. Né? Veja, quando vocês entraram na Procuradoria, o pessoal mais antigo, era mais fácil. Agora está tudo difícil. O que é bom também, né? Que é bom também. Agora, se deveria ir para a lei, bem, se bem não fez, mal também não fez. Foi bom, porque pelo menos o povo vai saber que tem isso. Mas, do ponto de vista teórico, não precisa, né? É intuitiva a lei de defesa. Né? Igor Aquino Almeida pergunta, houve preocupação em estabelecer incentivos efetivos para que a administração pública, por meio de seus servidores, busque a solução mais adequada? A melhor modelagem para a contratação pública? Se não, sugeriria algum? O medo do controle externo que às vezes observamos poderia minar esses incentivos? Pode, né? Veja, uma das propostas na tramitação do projeto, proposta do IPEA, é que a gente tivesse uma carreira de agente de contratação, para tentar qualificar esse pessoal. Ficou pelo meio do caminho dizendo que ser titular de cargo efetivo, mas muitas vezes o município nem tem. É tudo contratação integrada, comissionado que faz isso. É difícil. Agora, qual é a saída? A vantagem é que você tem acesso a muita informação hoje em dia, né? O município pode comprar um curso desse aí qualquer online e passar num telão para os servidores, sei lá. Não é difícil. Tem que querer, tem que ter vontade. Né? A gente acha a administração ruim, mas era muito pior. Hoje está melhor, a gente tem mais acesso à informação. O grande desafio hoje não é o acesso à informação, é que tem informação demais. Então, o professor hoje, ele não é mais um transmissor de informação. Você não vai para a aula para saber o que o professor tem a dizer. Ele é um curador de informação. Ele vai dizer, leia esse artigo do Jota, esse é do Conju, o livro tal, o artigo de fulano. Esse é o grande desafio. O professor agora é um guia, um curador de informação. Enfim. Mas, assim, eu sou um otimista razoável, né? Porque um cético é um otimista que foi assaltado pela realidade. Então, tem que ter um certo grau de ceticismo. Mas eu acho que muita coisa pode melhorar, claro. Eduardo Grossi, de Minas.
Professor Marcos, como virar a página da cultura em licitações excessivamente descritiva e controladora, desconfiada, para dar ao gestor mais poder decisório, discricionário, com preponderância da finalidade almejada? Veja, em licitação, sempre você está diante de um dilema entre eficiência e legalidade. Quando você aperta na legalidade, você corre o risco de diminuir a eficiência. Mas se você também afrouxa na legalidade, você tem dificuldade de corrupção, né? Então, na verdade, você tem 3 eixos aí, que é a legalidade, a corrupção e a eficiência. Então, é difícil temperar, conseguir a melhor alternativa, né? Pense naquela hipótese, uma servidora que comprou a bicicleta 1.200 e o controle achou pela internet uma oferta de Suzy Bike. Vai querer que compre Suzy Bike e vai imputar a diferença de 600 para 1.200 e vai imputar o débito para a servidora que ganha R$2.000. Aí o que a servidora faz? Se defende. Eu disse, nada, vou comprar Suzy Bike, 650. Ela se livra e compra uma porcaria. A realidade é essa, infelizmente, né? Ou seja, existe um desalinhamento de incentivos no sistema. Um desalinhamento de incentivos no sistema. O sistema é um desalinhamento de incentivos. E tem sistema que tem desalinhamento. Vou dar um exemplo. Sistema de plano de saúde privado. Eu estava vendo a palestra desse com o professor, o doutor Daus Varela. Ele estava contando isso. Ele estava dizendo assim, o sistema de privado é tudo troncho. Porque, por exemplo, o plano de saúde paga pouco ao médico. Não paga pouco ao médico? Então, quando você vai para o médico, se ele conversar meia hora com você, ele vai passar 3 exames. Mas ele não tem tempo de conversar meia hora com você. Ele só pode conversar 5 minutos com você. Aí ele passa 10 exames, para você sair dali o mais rápido possível, para entrar outro. Então, quando ele passa 10 exames, o plano vai ter que pagar 10 exames. Aí o plano vai cobrar mais de você e vai pagar menos ao médico. Ou seja, você tem um desarranjo de incentivos. O problema é muita licitação, pessoal. Vai tanto rolo em licitação, tem tanta confusão que você não imagina. Não é fácil. De qualquer maneira, a gente está sempre trabalhando com second best, porque a gente nunca vai conseguir o melhor do mundo, pensado por Eli Lopes Meirelles, quando escreveu o Decreto-Lei 2.300. É o second best, é o segundo melhor, que já vai estar bom demais. Entendeu? Aliás, quem quiser depois passar pergunta, aí vai para o meu Instagram, tem meu nome lá no Instagram, no Facebook, passa lá que a gente troca ideias. É isso aí, a gente tem aqui várias perguntas ainda, mas o professor Marcos ele tem um compromisso logo em seguida, e a gente vai passar essas perguntas aqui, mas eu me despeço agora só falando os parabéns ao professor, né? O Juliano, inclusive, fala, o novo das licitações vem dos artigos do Marcos. Sou teu fã, Marcos. Então, com essa... Obrigado, muito obrigado. Pelo menos um fã, Anjo, muito obrigado, muito obrigado. Do Juliano, eu devolvo, então, a palavra à colega Leila. Obrigada, Miguel. Professor Marcos Nóbrega, reitero nossos sinceros agradecimentos pelas lições. Tem várias mensagens aqui no chat de elogio pela excelente aula, de agradecimento. Faço as palavras nossas, minhas também. Como sempre, excelentes as lições, agradecemos muito pelo seu tempo também. E queria já aproveitar também para os participantes do curso, lembrar que na próxima segunda, no horário das 16 horas, nós teremos nossa próxima aula sobre inexigibilidade e dispensa de licitação. Então, agradeço a todos pela participação e agradeço imensamente, Marcos, muito obrigado mesmo pela generosidade. Foi uma satisfação ouvi-lo, como sempre. Muito obrigado. 2 coisas. Primeiro que a pessoa é professor porque gosta, né? Ninguém é obrigado, torturado, para virar professor, né? Então, entre as várias alegrias que eu tenho na vida, uma delas é ser professor. E outra coisa interessante, eu brincava com a Leila antes de começar a aula, que não existe mais pessoa mais solitária do que um professor no Zoom, que a gente não vê o outro lado. Mas podem crer que eu não me senti sozinho em momento nenhum. Então, senti a presença de vocês e, quem sabe, em futuro próximo, encontrá-los pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e com saúde. Obrigada, igualmente. Tchau, boa semana para todos. Tchau.